Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E aí, terceiro ano, tudo bem? Bastante animados? Eu espero que sim, pois nesta videoaula vamos começar um conteúdo novo, tá? Falar sobre os vegetais ou as plantas, tudo bem? Então, quando eu estou me referindo aos vegetais, tá? Eu estou falando das plantinhas, das mudas, beleza? Que é um conteúdo muito interessante, eu particularmente adoro, tá? Falar, estudar sobre as plantas, tá? É um grupo muito diverso, lembrando que elas também são seres vivos e nós vamos aprofundar aí, entender como são as plantas, quais os seus grupos, tá? Nesta videoaula, a partir dessa videoaula, beleza? Então podem acompanhar lá na página 77 do livro de vocês, beleza? Bom, então primeira curiosidade aí, relembrar que ela é sim um ser vivo, tá, pessoal? Não é porque ela tá lá toda estática, parada, não é mesmo? Que ela não deixa de ser um ser vivo. E vejam só, vou ainda mais. O tipo de célula que elas têm, pois elas possuem células. Elas são seres vivos. É igual o seu tipo de célula, né? Oh, ficou espantado? Eu também, tá? Embora tenha as de suas diferenças, não é mesmo? Claro, guardando as proporções, né? Célula de um humano é diferente de uma célula vegetal. Só que as duas são consideradas um tipo de célula chamada eucarionte. Pode anotar aí, tá bom? É um nome um pouquinho difícil, tá bom? Mas nós vamos estudar futuramente. As plantas, os vegetais, possuem um tipo de célula chamado eucarionte. Quem mais possui esse tipo de célula? Você, eu, né? Nós, seres humanos e entre os outros animais. Mas isso é um conteúdo mais pra frente, tá? O que a gente está abordando aqui é que elas são seres vivos e ainda possuem o mesmo tipo de célula que o nosso. Muito interessante, não é mesmo? Bom, como já disse, né, um grupo muito variado. Existem plantas que são extremamente pequenas, existem plantas que são enormes. As plantas, as árvores que habitam a Mata Atlântica, a Amazônia, podem chegar a 30, 40 metros de altura. Só que vejam só nesse jardim aqui, nesta imagem. Olha o tamanho das folhinhas dessa suculenta. Suculenta, sim, é um grupo de planta, tá? Plantas bem pequenas que as folhas são bem carnosas. Suculentas, elas têm muita disponibilidade de água dentro dela. Isso é uma adaptação da plantinha. Interessante, não é mesmo? Ao mesmo tempo, existem outras espécies de plantas que são um pouquinho maiores, não é mesmo? Vejam só essa daqui. Parece uma orquídea ou uma bromélia. Já ouviram falar? São as plantas, né? Árvores que ocorrem na Mata Atlântica. É um outro bioma aí que ocorre no nosso país. E vejam como ela é a folha. Ela é grande, não é mesmo? Alongada e bem diferente de uma suculenta. Olha só, tem plantas que não apresentam nem flor. Vejam essa. E essa daqui? Apresenta somente as folhas, não é mesmo? Alongadas. E esse copo de leite? Vejam só que bonito. Esse daqui é a flor dele. Então, primeira coisa, é um grupo muito diverso, tá? Existem muitas espécies. E o que a gente tem que saber? Mesmo havendo muitas espécies, os cientistas, o botânico, o que é o botânico? O botânico é o profissional que estuda as plantas. E como que chama o estudo, tá? O ramo, a área das ciências que estuda as plantas? Botânica, tá? Então nós estamos aprendendo, hoje vamos começar a aprender a botânica, que é o estudo das plantinhas. O profissional que se dedica a estudar as plantas é chamado de botânico, tá bom? Então o que eles fazem? Eles conseguem ainda agrupar
criar grupos para organizar e facilitar o estudo das árvores, das plantas. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa introdução, né, aprender sobre esses grupos. Então vejam só, né, estamos falando aqui, ó, do reino das plantas, ou plantae, plante. Existem, pessoal, o reino dos animais, o reino monera, que são as bactérias, reino fungi, que são os fungos, reino protista, que são os protozoários e as algas, e o reino das plantas. Então todos os seres vivos, percebam que aqui eu encaixei, né, está encaixado, né, todos os seres vivos são distribuídos dentro desses 5 grupões. Cada grupão aqui é considerado um reino. Reino das plantas, reino dos animais, reino das bactérias, reino dos fungos e reino dos protistas. Nós estamos estudando o quê? O reino das plantas. Então todas as plantas vão estar enquadradas aqui dentro deste reino. Tudo bem? Bom, então aí está a imagem aí retirado do livro de vocês com um pequeno texto que a gente vai fazer a leitura juntos, beleza? Eu vou abordar aí algumas informações relevantes para a nossa videoaula. Então, vamos lá. Os vegetais apresentam muitas diferenças entre si, né? Observando essas diferenças, os cientistas identificaram quatro grupos de vegetais. Então, vejam, estou falando dos reinos das plantas. E dentro do reino das plantas existem 4 grupos que vão encaixar todas as plantas dentro desses 4 grupos. Tá bom? E a gente vai aprender o nome desses 4 grupos ao longo da nossa videoaula. Tudo bem? Então, olha só. Em um grupo, um desses grupos, está incluído as plantas de pequeno porte. Então, aquelas árvores, um pé de manga, um pé de abacate, pode estar incluído aqui? Não, tá? Planta de pequeno porte, que vive em ambiente úmido com muita sombra. Então, a primeira planta é pequena, muito úmido e muita sombra. Não gosta de sol. Isso não quer dizer que ela não precisa de sol. Ela precisa de sol sim, só que ela prefere um ambiente mais sombrio, com pouca disponibilidade de luz. Essas plantas, na maioria, não ultrapassam 20 centímetros de altura. Não dão flores, não apresentam flores, tá? E tem o musgo como principal representante. Então, o musgo é um exemplo desse grupinho, tá bom? E não apresentam as flores. E vejam só, pessoal, 20 centímetros é menor do que uma régua comum. Elas são extremamente pequenas, tá? Outro grupo, as principais representantes são as samambaias e a avenca. Tá? Veja aí nessa imagem. Esses vegetais também não dão flores. Então, olha só, mais um grupo que não apresenta flor. E se adaptam melhor em lugares com sombra. Então, mais um grupo que prefere sombra. Isso quer dizer que ele não depende de luz, que ele não precisa da luz do sol? Não, ele precisa sim, só que prefere sombra. Os cientistas ainda identificaram um grupo de plantas que produz flor e semente, mas não fruto. Então, olha só, existe ainda um que apresenta flor, a semente, mas não dá fruto. E você achando aí que todas as espécies de planta podiam dar fruto? Não, não é mesmo? Então, nós vamos aprender aí essas características de cada grupo. As mais conhecidas desse grupo são os pinheiros, ciprestes e sequoias, que têm flor e semente, mas não dá fruto. Como exemplo, pode-se citar a araucária também. A árvore nativa do Brasil, também conhecida como pinheiro do Paraná. Os vegetais desse grupo estão mais adaptados às regiões temperadas, como na região sul do Brasil. Plantas como a laranjeira e o mamoeiro estão no grupo das que possuem semente no interior dos frutos. Então, chegamos aí no grupo mais comum, que apresenta frutos. Só que mais importante a gente entender é que dentro do fruto possui o quê? A semente, né? Que aqui, ó, já possuía esse grupo aqui de cima, só não possuía o fruto, não é mesmo? Então, dentro do fruto aqui, possui o quê? A semente.
motivo pelo qual são conhecidas como as plantas frutíferas, a mais comum e a mais diversa. Esse grupo responde pelo maior número de espécies de plantas sobre a Terra. Eles existem em diversos ambientes e podem ser desde espécies aquáticas até adaptadas a ambientes ainda como os cactos, ambientes áridos, né? Ou seja, ambiente seco, né? Com muita incidência de luz, calor, tá bom? É o último grupo aí. Vamos aos nomes? Então vejam só, tá? São nomes difíceis, tá, turminha? Então vou pedir para vocês anotarem aí, que não precisa de decorar, beleza? Ciências não é pra gente sair querendo decorar tudo, não. A gente vai se adaptando aos nomes devagarinho, aos pouquinhos. Por isso que é sempre importante você estar sempre lendo. Aquele tempinho de sobra, né? Ao invés de ver TV, assistir televisão é legal, pessoal. Eu adoro. Só que leitura também é muito legal, é muito importante a gente ler, né? A partir da hora que a gente está lendo diariamente, principalmente na hora que a gente acorda, antes de dormir, a gente vai estar exercitando a nossa memória. Isso é muito legal. E cada vez que a gente exercita a nossa memória, o nosso conhecimento, fica até mais fácil da gente aprender de fato, né? Esses nomes difíceis. Não se preocupem com os nomes agora, não é para sair estressado tentando decorar nome, tá? A gente vai acostumando com os nomes aos pouquinhos, tá bom? Lembram do primeiro grupo lá? Menos do que 20 centímetros? Olha como que elas chamam. Briófitas, tá? São plantas de pequeno porte, sendo a maioria não ultrapassando 20 centímetros de altura. Como a gente já sabe, vivem em ambientes úmidos e sombreados. O grupo das briófitas tem um musgo como seu principal representante. Então vejam, pessoal, essas coisinhas aqui, ó, que bonitinhas, não é mesmo? São as briófitas, o grupo das briófitas. Posteriormente, as pteridófitas. Que nome difícil, não é mesmo? Então, olha só, foram as primeiras plantas a possuir os vasos condutores de seiva. Outro conceito importante que a gente vai aprender. Pode anotar aí que a gente vai aprender ao longo do nosso ano, tá? Vasos condutores de seiva. A existência desses vasos possibilitou às plantas a conquista definitiva do ambiente terrestre, tá? As principais representantes do grupo são as samambaias e as avencas. Então, lembram que as briófitas, elas viviam, vamos voltar, gostam de ambiente úmido e sombreado? As pteridófitas não tanto, tá? Elas conseguem agora, sim, ficar em um ambiente mais úmido, né? Só que um ambiente mais terrestre. E as gimnospermas, posteriormente, tá? São as primeiras plantas a produzirem inflorescência. O que é inflorescência? Flor. Anota isso, que isso é importante. Plantas que possuem inflorescência é a mesma coisa que plantas que possuem flor e semente, tá? Porém, não produzem fruto. As gimnospermas. Vejam que interessante. Gimnos, né? Significa nua, e esperma significa semente. Semente nua, porque aquela semente vestir, vão imaginar, semente nua, né? É só a semente. E a semente envolvida com o fruto, que vai aparecer no último grupo, tá? É o que a gente vai chamar de angiospermas daqui a pouco. As gimnospermas mais conhecidas são os pinheiros, ciprestes e sequoias. No Brasil, uma gimnosperma nativa é a araucária, exemplo, também conhecida como pinheiro do Paraná. Elas estão mais adaptadas às regiões temperadas, regiões do sul do nosso país. E vejam só, né, as mais comuns, as frutíferas, tá, pessoal? Podem apresentar flor, tá? E a principal característica, a semente envolvida pelo fruto, pessoal. Então, o fruto, ele nada mais é do que uma proteção da semente, beleza? Já repararam que sempre em algum fruto vai apresentar semente dentro? Não é mesmo? Então, é uma proteção aí para a semente. Estamos falando da angiosperma. Vejam só que legal. Anjo, pessoal. Que anjo? O que é o anjo? O que o anjo faz por nós? Né? Os anjos nos protegem, não é mesmo?
significa urna, como se fosse uma proteção, né? Esperma é semente, então, olha só, proteção da semente, as angiospermas, angiospermas, proteção da semente, que é o fruto que faz essa função, tá? Por esse motivo, são conhecidos como as plantas frutíferas. As angiospermas correspondem ao grupo de plantas com maior número de espécies sobre a Terra, existindo desde espécies aquáticas até plantas adaptadas a ambientes áridos. Ambientes áridos é um ambiente seco, tá? Como os cactos. Então vejam aí como é bem variado, tá? Temos aí as cerolas, né? Jabuticabas, vejam que bonitinho esse pezinho de melancia aí, né? A melancia se desenvolvendo. É um grupo muito diverso, como a gente já viu. Façam a questão 2 apenas da página 79, tá, pessoal? Chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre as plantas. Próxima videoaula vamos continuar falando de algumas estruturas para depois haver uma correção, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.